Hoje vamos explorar as florestas das Montanhas Apalaches, um dos lugares mais antigos e selvagens dos Estados Unidos, onde vídeos misteriosos continuam intrigando exploradores até hoje. Número 1. A criatura pálida da floresta. O próximo vídeo foi enviado por um caminhante chamado Jason Miller, com 31 anos, da cidade de Lexington, Kentucky. No dia 18 de setembro de 2023, Jason decidiu fazer uma trilha sozinho pela Daniel Boone National Forest, uma área vasta e extremamente isolada na região dos Apalaches. Jason contou que era quase 5 da tarde, a luz estava desaparecendo e a trilha parecia estranhamente silenciosa. Enquanto gravava conteúdo para seu canal de viagens, ele ouviu um barulho vindo dos arbustos ao lado do caminho. No início, pensou que fosse apenas um cervo ou talvez um guaxinim. Mas quando virou a câmera, algo saiu rastejando e o fez congelar completamente. Era uma criatura pálida, extremamente magra, com uma pele branca leitosa, como se nunca tivesse sido exposta à luz do sol. Seu rosto era alongado e distorcido, e seus olhos estavam arregalados, refletindo a luz da mesma forma que olhos de animais brilham durante a noite. O detalhe mais perturbador eram suas mãos. Eram anormalmente longas, terminando em dedos finos e afiados, parecidos com garras. Jason disse que gritou imediatamente, mandando a criatura se afastar, mas ela não recuou. Em vez disso, soltou um grito agudo e avançou diretamente na direção dele. No vídeo, tremido, é possível ouvir Jason respirando com dificuldade enquanto corre desesperadamente. Felizmente, a trilha tinha uma descida e ele conseguiu escapar. Mais tarde, Jason afirmou que nunca mais voltou àquela floresta. E sinceramente, depois de assistir ao vídeo, dá para entender perfeitamente porque tantas pessoas nos Apalaches repetem o mesmo aviso: nunca caminhe sozinho na floresta quando o sol estiver se pondo. Número 2. O humanoide com cabeça de lobo. Você está prestes a ver um dos vídeos mais comentados entre caminhantes da região dos Apalaches. E se você está pensando em fazer trilha na Carolina do Norte, talvez seja melhor ouvir essa história primeiro. Segundo um relato publicado em um fórum de trekking em 2017, a testemunha foi Ryan Caldwell, com 29 anos, um caminhante amador da cidade de Charlotte. Ryan passou meses se preparando para subir o Monte Mitchell, o ponto mais alto das Montanhas Apalaches. No dia 16 de outubro de 2017, por volta das 7 da manhã, ele caminhava por uma área aberta chamada Commissary Ridge Meadow, dentro do Mount Mitchell State Park. O clima estava calmo, e uma leve neblina da manhã ainda se espalhava entre os altos pinheiros. No início, Ryan acreditou estar observando um urso negro à distância, mas quando aproximou o zoom da câmera, percebeu imediatamente que havia algo muito errado. A criatura estava em pé sobre duas pernas, e não apenas parada, ela estava caminhando como um ser humano. Porém, sua cabeça era exatamente como a de um lobo, com um focinho longo, orelhas pontudas e uma pelagem escura e espessa. Ryan estimou que a criatura tivesse entre 2 metros e 43 centímetros e 2 metros e 74 centímetros de altura, com ombros largos e braços incomumente longos. No vídeo, levemente tremido, a criatura dá alguns passos pelo campo antes de virar a cabeça, como se tivesse ouvido algo. Ryan disse que naquele momento, seu instinto gritou apenas uma coisa: não deixe que ela te veja. E sim, ele fez o que qualquer pessoa faria. Desistiu da subida, virou as costas e saiu do local o mais rápido possível. Quando o vídeo apareceu na internet, muitos sugeriram que poderia se tratar do Dogman, uma criatura mítica descrita como metade homem e metade lobo. Ryan, por outro lado, resumiu tudo com uma frase bem direta: eu vim aqui para escalar uma montanha, não para virar café da manhã. Número 3. O encontro no resgate nas montanhas. A próxima história parece saída de um filme de terror, mas foi relatada em um fórum real de resgate em montanhas. A testemunha foi Thomas Reed, com 41 anos, membro de uma equipe de busca e resgate da região da Nova Inglaterra. No dia 4 de junho de 2019, Thomas estava treinando seu cão de resgate chamado Ranger, próximo ao Maroosuc Notch, uma parte rochosa da trilha dos Apalaches, conhecida por seu terreno extremamente perigoso. Era por volta das 6 da tarde e os últimos raios de sol atravessavam grandes rochas.
Ranger, que normalmente era um cachorro calmo, começou a rosnar de repente e puxar com força em direção a uma fenda estreita entre as pedras. Thomas imaginou que talvez fosse um cervo ou um urso preso ali, mas quando se abaixou e passou pela abertura, percebeu imediatamente que havia entrado em um lugar onde definitivamente não deveria estar. No chão havia 4 ou 5 criaturas pálidas reunidas. Eram extremamente magras, com pele branca como giz e membros longos e deformados, parecendo humanoides distorcidos. No momento em que perceberam sua presença, todas se levantaram de uma vez. Thomas disse que nunca tinha visto o Ranger entrar em pânico daquela forma. O cachorro virou e saiu correndo imediatamente. Thomas fez exatamente o mesmo. A perseguição durou apenas alguns minutos, mas pareceu durar horas. Depois, Thomas comentou em tom de humor em seu relatório: "No treinamento de resgate, aprendemos a lidar com ursos, cobras e pessoas feridas. Mas ninguém ensina como fugir de um grupo de coisas que parecem humanas, mas claramente não são." Número 4. A figura que flutua na névoa. Este vídeo foi enviado diretamente para o canal por um homem chamado Daniel Harper, com 47 anos, que mora na pequena cidade de Lewisburg, Virgínia Ocidental. Ao enviar o arquivo, Daniel escreveu apenas uma frase no e-mail: "Essa foi a noite mais assustadora da minha vida. Se você souber o que é aquilo, por favor me diga." Segundo ele, o evento aconteceu no dia 23 de abril de 2025. Daniel costuma caminhar pelas trilhas da floresta logo cedo, próximas a Monongahela National Forest, uma área conhecida por seus caminhos antigos e raramente utilizados. Naquela manhã, havia uma leve neblina passando entre as árvores, aquele tipo de névoa típica da região dos Apalaches. No início, tudo parecia normal. Daniel estava apenas gravando um vídeo curto da floresta para enviar ao filho que mora em Ohio. Árvores altas, folhas secas cobrindo o chão e uma trilha estreita desaparecendo no meio da mata. Então ele percebeu algo parado entre as árvores à frente. No começo pensou que fosse um pedaço de tecido preso em um galho ou talvez uma pessoa usando uma capa longa de chuva. Mas quando deu alguns passos à frente e aproximou o zoom da câmera, a forma começou a se mover lentamente dentro da neblina. No vídeo é possível ver uma figura alta, com cerca de 1,98 m, coberta por algo que parece um manto rasgado. A parte inferior do corpo não é clara, quase como se estivesse flutuando levemente acima do chão. Daniel disse que ficou completamente paralisado. Ele não falou, ele não se moveu. Então aconteceu o momento que realmente o aterrorizou. A figura lentamente virou na direção dele. Daniel disse que não conseguiu ver um rosto, apenas uma escuridão profunda dentro do manto, mas teve a sensação estranha de que aquilo sabia que ele estava ali o tempo todo. E sim, ele virou e saiu correndo. Depois disso, Daniel afirmou que nunca mais voltou àquela trilha. O que mais o confundiu foi quando assistiu ao vídeo mais tarde. A figura nunca realmente caminhou, ela apenas deslizou lentamente entre as árvores. Alguns dizem que pode ser apenas a névoa e sombras enganando a câmera, mas outros mencionam uma antiga lenda dos Apalaches sobre entidades chamadas Wraiths da Floresta, que aparecem em meio à neblina da manhã. Daniel disse apenas uma coisa depois de rever a gravação: "Eu caminho nessas florestas há 20 anos, mas depois daquele dia, nunca mais vou sozinho." Número 5. A criatura pássaro com lâmina nas costas. Este é facilmente um dos vídeos mais estranhos que o canal recebeu este ano, e a pessoa que o enviou disse que hesitou por quase um mês antes de decidir compartilhar. A testemunha é Tyler Jenkins, com 34 anos, da pequena cidade de Harlan, Kentucky, localizada ao longo das montanhas Apalaches. Tyler trabalha consertando máquinas agrícolas e frequentemente dirige por colinas abertas próximas a florestas enquanto verifica equipamentos em fazendas locais. Segundo ele, o evento aconteceu no dia 23 de janeiro de 2025, por volta das 4 da tarde. O céu estava cinza e o local era um campo aberto ao lado de uma floresta de pinheiros. No início, Tyler achou que estava vendo um pássaro grande ferido. A criatura estava parada no meio do campo, com as asas abertas, lembrando um corvo ou abutre gigante.
Curioso, Tyler parou o caminhão e começou a gravar com o celular. Mas quando deu alguns passos à frente, percebeu que havia algo muito errado. A criatura não estava parada como um pássaro. Ela estava em pé sobre duas pernas. Suas asas se estendiam para os lados como braços, cobertas por penas negras e densas. Mas o detalhe mais estranho estava nas costas. Havia algo longo, curvado para cima, como a lâmina de uma foice gigante. No vídeo, a criatura começa a dar passos lentos. Ela não voa, ela não pula, ela caminha. Tyler disse que naquele momento sentiu um arrepio profundo, como se a criatura estivesse observando cada movimento dele. Em certo momento, ela para, e então vira a cabeça diretamente em direção à câmera. Tyler contou que aquilo o fez lembrar de uma antiga lenda dos Apalaches sobre algo chamado o Ceifador, uma criatura semelhante a um pássaro que aparece antes de eventos ruins. Outros sugeriram que poderia ser alguma variação do Mothman. Tyler ficou imóvel por alguns segundos. Então, de repente, a criatura bateu as asas e começou a se mover mais rápido. No e-mail que enviou junto com o vídeo, ele escreveu apenas uma frase: "Eu não sei se aquilo era um pássaro, uma pessoa fantasiada ou outra coisa, mas tenho certeza de uma coisa: nunca mais volto naquele campo." E há um detalhe que muitos discutem ao assistir ao vídeo: a criatura nunca bate as asas para voar. Ela apenas caminha pelo campo como se aquilo fosse completamente normal. Número 6. A criatura capturada na armadilha. A próxima história começa como uma caçada comum entre amigos, até que algo completamente inesperado aparece. De acordo com um vídeo que se espalhou online em 2020, as testemunhas eram 3 amigos da Pensilvânia chamados Lucas Grant, Ed Morales e Jake Turner. Eles viajaram até o High Point State Park, em Nova Jersey, para montar armadilhas para coelhos e guaxinins. Por volta das 9 da noite, eles voltaram para verificar as armadilhas ao longo da trilha. Quando Lucas iluminou uma das gaiolas com sua lanterna, os 3 congelaram por alguns segundos. Dentro da gaiola não havia um coelho, nem um guaxinim, mas sim uma pequena criatura pálida, extremamente magra. Seu corpo quase não tinha pelos, a pele era branca acinzentada e seus olhos refletiam a luz da lanterna de forma tão intensa que pareciam brilhar. Seus braços e pernas eram longos demais para o tamanho do corpo e os dedos lembravam ganchos curvados. A criatura se jogava contra a gaiola repetidamente, emitindo sons estranhos e ásperos. Ed chegou a dizer no vídeo: "Eu juro, isso parece um filhote do Rake." Caso você não conheça, o Rake é uma criatura bastante conhecida em histórias da internet, descrita como um humanoide pálido que se move pelas florestas durante a noite. No início, o grupo até brincou com a ideia de levar a criatura para casa e postar no TikTok para ganhar visualizações, mas poucos minutos depois perceberam que aquilo seria uma péssima ideia. A criatura ficou cada vez mais agressiva, arranhando a gaiola com força. Então Lucas disse algo que provavelmente foi a decisão mais inteligente daquela noite. "Sabe de uma coisa? Acho melhor a gente não levar isso para casa." Eles abriram a gaiola e libertaram a criatura de volta na floresta. Ela desapareceu na escuridão em poucos segundos, e depois disso, os 3 amigos concordaram em uma coisa: na próxima vez, só vão montar armadilhas durante o dia. Número 7. A câmera perdida na trilha. Agora vamos para um vídeo que, sinceramente, deixaria qualquer pessoa desconfortável ao encontrá-lo na floresta. Segundo o autor do upload, a gravação foi recuperada de uma câmera de ação deixada para trás na Eberhart Trail, um caminho remoto em alguma parte dos Apalaches. A câmera foi encontrada por um caminhante chamado Daniel Brooks, com 36 anos, em agosto de 2021. No início, Daniel pensou que alguém apenas tivesse perdido o equipamento, mas quando abriu o último arquivo gravado no cartão de memória, tudo ficou estranho. Na filmagem, 4 jovens parecem estar explorando a floresta, provavelmente no final da tarde. Eles estão brincando, rindo e gravando a trilha. Um deles até comenta que a floresta parece cenário de um filme de terror de baixo orçamento. Então, de repente, um deles para de andar. A câmera se vira para frente e ali, no meio da trilha, está algo extremamente difícil de explicar. A criatura está em pé, com a altura de um adulto, mas sua cabeça é claramente a de um bode, com grandes chifres curvados para trás.
O rosto é alongado, com um focinho coberto por pelos escuros, e o corpo parece humano. No vídeo tremido, alguém grita: "O que diabos é aquilo?" A criatura fica parada por alguns segundos, como se estivesse observando o grupo. Então, de repente, começa a correr na direção deles. O vídeo vira caos. A câmera treme violentamente enquanto todos correm pela floresta. É possível ouvir galhos quebrando, respiração pesada e gritos. Cerca de 20 segundos depois, a câmera cai no chão. A imagem mostra apenas folhas e o céu. Ainda é possível ouvir passos se afastando. E então, o vídeo termina. Ninguém sabe o que aconteceu com o grupo. E sim, caso você esteja pensando nisso, a lenda do Goatman existe em várias regiões dos Apalaches há gerações. Muita gente ainda espera que seja apenas uma história de acampamento, mas depois desse vídeo, fica difícil ter certeza. Número 8. O pequeno ser parecido com um duende. Quando essa história surgiu, parecia algo totalmente folclórico, até que alguém afirmou ter capturado a criatura. Segundo um vídeo que começou a circular no final de 2022, o principal envolvido foi um explorador amador chamado Lucas Ramírez, com 34 anos. Ele costuma gravar vídeos explorando florestas remotas dos Apalaches. Durante uma viagem ao Planalto de Rowan, uma região selvagem entre Tennessee e Carolina do Norte, Lucas decidiu montar pequenas armadilhas para observar animais noturnos. Na manhã seguinte, ao voltar para verificar as armadilhas, uma das gaiolas estava tremendo violentamente. No início, ele pensou que tivesse capturado um guaxinim ou um gambá, mas quando iluminou o interior da gaiola com uma lanterna, deu um passo para trás. A criatura lá dentro era minúscula, com cerca de 60 centímetros de altura. Sua pele era extremamente pálida, quase completamente branca, com cabelos claros e bagunçados. Mas o detalhe mais estranho era outro. Parecia que a criatura estava vestindo algo. Não era pele, não era pelo, parecia tecido velho e rasgado. Lucas disse no vídeo que aquilo era idêntico às descrições de um duende, também conhecido como Goblin em histórias europeias e latino-americanas. A criatura arranhava a gaiola constantemente, emitindo sons agudos, quase como guinchos. Depois de alguns segundos, Lucas riu de forma nervosa e disse: "Não sei se eu deveria levar isso para casa. Meus vizinhos provavelmente não iam gostar." E, sinceramente, ele está certo. O vídeo termina com Lucas dizendo que iria soltar a criatura, mas, de forma estranha, ele nunca publicou a continuação. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu depois. Número 9. O cervo branco brilhante. Nem todas as criaturas desta lista são assustadoras da forma tradicional, mas algumas causam um desconforto diferente. Essa história foi enviada por um caminhante chamado Ethan Walker, com 38 anos, da cidade de Boston. No dia 3 de outubro de 2020, Ethan estava caminhando pela cadeia de montanhas Mount Holyoke Range, em Massachusetts. A floresta naquela região é tranquila e famosa pelas belas paisagens de outono. Ethan disse que estava gravando o cenário quando entrou em uma clareira, e bem no centro daquela clareira havia um cervo, mas não era um cervo comum. Sua pelagem brilhava em um branco intenso. Não era apenas a coloração pálida de um animal albino, parecia que havia luz vindo de dentro do corpo do animal. Ethan disse que ficou parado por quase 2 minutos, sem coragem de se mover. O cervo também permaneceu imóvel, apenas observando. O mais estranho é que a luz do sol naquele dia era fraca. Mesmo assim, o animal parecia emitir brilho próprio. Em muitas tradições celtas e europeias, o cervo branco é considerado uma criatura sagrada, um sinal sobrenatural ou até um guia para outro mundo. Ethan escreveu em um e-mail: "Eu não sei o que eu vi, mas naquele momento senti que não deveria me aproximar." E às vezes, na floresta, nem tudo quer ser tocado por humanos. Número 10. O gigante coberto de pelos. Não dá para falar de criaturas misteriosas nos Apalaches sem mencionar o Bigfoot.
mas o próximo vídeo fez muita gente questionar se essa lenda pode ser real. Em julho de 2019, um caminhante chamado Mark Henderson, com 42 anos, estava percorrendo uma trilha no Grayson Highlands State Park, nas Blue Ridge Mountains, na Virgínia. A região é bastante popular para trilhas e fotografia de vida selvagem. Mark estava apenas gravando a paisagem, aproveitando o cenário, mas quando a câmera apontou para uma encosta à frente, ele percebeu algo se movendo entre os arbustos baixos. Ao aproximar o zoom, ele ficou completamente em silêncio. A criatura era enorme, possivelmente com quase 3 metros de altura. Seu corpo inteiro era coberto por pelos negros e densos. Os ombros eram largos e os braços chegavam quase até os joelhos. E o mais importante, ela estava andando sobre 2 pernas. No vídeo, a criatura sobe a encosta lentamente, como se estivesse apenas caminhando tranquilamente pela montanha. Mark disse depois que não teve coragem de falar nada, com medo de chamar a atenção. E, sinceramente, essa foi provavelmente a melhor decisão. A criatura deu mais alguns passos e desapareceu entre as árvores. Mark esperou alguns segundos em silêncio antes de sussurrar: "Acho que já deu de trilha por hoje." E sim, ele virou e voltou imediatamente, porque se aquilo realmente era o Bigfoot, talvez o melhor seja deixá-lo em paz. Número 11. A criatura com chifres na neblina. Este vídeo foi gravado por um caçador experiente. Segundo um fórum de caça na Carolina do Norte, a testemunha foi Michael Carter, com 44 anos, que já tinha quase 20 anos de experiência na floresta. Na manhã do dia 12 de novembro de 2022, ele estava em um ponto de observação próximo ao Black Balsam Knob, na Pisgah National Forest. A área é remota e profundamente isolada. A floresta estava silenciosa, com uma névoa leve passando pelo vale. Então, algo saiu das árvores. Quando Michael olhou pelos binóculos, sentiu um aperto imediato no estômago. A figura na clareira tinha pelo menos 2 metros e 74 centímetros de altura. O corpo era longo e magro, com pele cinza pálida, e da cabeça cresciam grandes galhadas, como as de um cervo. Mas havia algo errado. Os chifres eram retorcidos e anormalmente longos. O rosto parecia esticado, quase oco, como uma máscara seca. Muito semelhante às descrições do Wendigo, uma criatura do folclore associada à fome e transformação humana. Michael disse que mal conseguia respirar, mas a criatura pode ter sentido seu cheiro. Lentamente, virou a cabeça na direção dele. No vídeo tremido, é possível ver a figura encarando diretamente a câmera. Michael contou que abaixou a cabeça e começou a rezar em silêncio. Ele não se moveu, não atirou. Permaneceu assim por cerca de 20 minutos. Quando finalmente olhou novamente, a criatura havia desaparecido. Michael deixou o local imediatamente, e muitos caçadores dizem a mesma coisa. Existem coisas na floresta que não devem ser caçadas. E depois de tudo isso, fica a pergunta: quantas dessas criaturas são apenas histórias? E quantas realmente estão lá fora, escondidas nas florestas? Se você estivesse nessas trilhas, no meio da névoa, com um silêncio ao redor, você continuaria caminhando, ou voltaria imediatamente? Me conta aqui nos comentários qual dessas criaturas você achou mais assustadora. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!